O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boa, Intermediação 2014. Seção 2. A rotação do capital. Capítulo 10. Teorias sobre o capital fixo e o capital circulante. Os fisiocratas e Adam Smith. Páginas 275 a 303. Em Kessley, a distinção entre o capital fixo e o capital circulante aparece como distinção entre adiantamentos originais e adiantamentos anuais. Nota da tradução. Ele acerta ao estabelecê-la como distinção localizada no interior do capital produtivo, incorporado ao processo imediato da produção. E como Kessley só considera capital realmente produtivo o capital empregado na agricultura, ou seja, o capital do arrendatário, o resultado é que essa distinção só é aplicável a esse capital específico. Disso resulta também o tempo anual de rotação de uma parte do capital e o tempo mais do que anual, decenal, da outra parte. Ademais, os fisiocratas, no curso de seu desenvolvimento, estendem essas distinções a outros tipos de capital, o capital industrial em geral. Para a sociedade, a distinção entre desembolsos anuais e mais do que anuais permanecem tão importantes que muitos economistas retornam a essa distinção mesmo depois de Adam Smith. A diferença entre esses dois tipos de desembolsos surge apenas a partir do momento em que o capital desembolsado se converteu nos diversos elementos do capital produtivo. É uma distinção que se estabelece única e exclusivamente no interior do capital produtivo. Por isso a Kessley não ocorre computar o dinheiro nem entre os desembolsos originais nem entre os anuais. Como desembolsos da produção, ou seja, como capital produtivo, ambos se confrontam tanto com o dinheiro quanto com as mercadorias que se encontram no mercado. Além disso, em Kessley, a distinção entre esses elementos do capital produtivo reduz-se corretamente ao modo distinto como eles se incorporam no produto pronto, e, portanto, ao modo distinto como seu valor circula como valor produto, ou ainda ao modo distinto de sua reposição ou reprodução, já que o valor de um desses elementos é integralmente reposto num só ano, ao passo que o do outro é reposto gradualmente e em períodos mais longos. Nota 23. Kessley, na sua análise, Organização, parte 1, Paris, 1846, onde encontramos, por exemplo, a afirmação: os desembolsos anuais consistem em gastos realizados anualmente para os trabalhos agrícolas. Tais desembolsos têm de ser distinguidos dos desembolsos originais que apresentam os fundos para a organização da agricultura. Kessley, parte 1, Paris, 1846, página 59. Entre os fisiocratas posteriores, os avanços são repetidamente designados como capital segundo Dupont de Nemours, em 1767. Lider, citação parte 1, página 391. Ver ainda Lee Trosny. Como consequência da vida mais longa ou mais curta dos produtos de trabalho, uma nação possui um estoque considerável de riqueza independente de sua produção anual, estoque que representa um capital acumulado desde longa data e que, pago originalmente com produtos, conserva-se e aumenta constantemente. Trosny, Organização Fisiocratas, Der, parte 2, páginas 928 e 929. Turgot já empregara a palavra capital de um modo mais regular, no lugar de avanços, e identifica ainda mais os avanços dos manufacturers, ou fabricantes, com os dos arrendatários. Turgot, 1766, segundo Karl Marx. O único progresso que Adam Smith realiza é a universalização das categorias. Para ele, essa distinção se refere não mais a uma forma específica do capital, o capital do arrendatário, mas a toda uma forma do capital produtivo. Segue-se, evidentemente, que no lugar da distinção procedente da agricultura entre a rotação anual e a rotação realizada em vários anos, surja a distinção geral entre rotações de períodos distintos, de tal modo que uma rotação do capital fixo abarque sempre mais do que uma rotação do capital circulante, qualquer que seja a duração dessas rotações do capital circulante, isto é, durem elas um ano, mais do que um ano ou menos do que um ano. Desse modo, os
adiantamentos anuais se transformam para Adam Smith em capital circulante e os adiantamentos originais em capital fixo. Mas seu progresso limita-se a essa universalização das categorias. Sua argumentação é muito inferior à de Kessler. O modo grosseiramente empírico com que a investigação tem início em Adam Smith já basta para introduzir a confusão. Nota do tradutor. Há duas maneiras diferentes de se empregar o capital para que ele renda ao investidor um ganho ou lucro. With Will of Nations, livro 2, Aberdeen, 1848, capítulo 1, página 185. Os modos como o valor pode ser investido para funcionar como capital para gerar mais valor a seu proprietário são tão diversos, tão múltiplos quanto as esferas de investimento do capital. Isso equivale a indagar pelos distintos ramos de produção em que o capital pode ser investido. A questão assim formulada vai mais além. Ela traz consigo o problema de como o valor, ainda que não seja investido como capital produtivo, pode funcionar como capital para seu proprietário. Por exemplo, como capital portador de juros, capital comercial, entre outros. Aqui nos encontramos, portanto, imensamente afastados do verdadeiro objeto da análise, a saber, o problema de como a divisão do capital produtivo em seus diferentes elementos, abstraindo-se de suas diferentes esferas de investimento, afeta sua rotação. Adam Smith prossegue então. Nota da tradução. Primeiro, ele pode ser empregado para criar, fabricar ou comprar bens para depois vendê-los com um lucro. Adam Smith nada diz aqui senão que o capital pode ser aplicado na agricultura, na manufatura ou no comércio. Ele fala, portanto, apenas das diversas esferas de investimento do capital, incluindo aquelas em que, como ocorre no comércio, o capital não se incorpora diretamente ao processo de produção, ou seja, não funciona como capital produtivo. Com isso, ele já abandona o fundamento sobre o qual os fisiocratas explicam as diferenças no interior do capital produtivo e sua influência sobre a rotação. Ele toma de imediato o capital comercial como exemplo para ilustrar um problema em que se trata exclusivamente de diferenças do capital produtivo no interior do processo de formação do produto e do valor, diferenças que, por sua vez, engendram outras diferenças em sua rotação e produção. Ele prossegue. Nota da tradução. O capital empregado dessa maneira não gera qualquer renda ou lucro para seu investidor, enquanto permanece em sua posse ou conserva a mesma forma. Mas Adam Smith fala do capital que é investido na agricultura, na indústria, e mais tarde diz que o capital assim investido se desmembra em capital fixo e circulante. Esse tipo de investimento do capital não pode convertê-lo em fixo, tampouco em circulante. Ou então ele quis dizer que o capital aplicado para produzir mercadorias e vendê-las como um lucro precisa ser, depois de transformado em mercadoria, vendido e, por meio da venda, em primeiro lugar, passar das mãos do vendedor ou do comprador. Em segundo lugar, abandonar sua forma natural de mercadoria e assumir a forma dinheiro, sendo assim inútil para seu possuidor enquanto permaneça em suas mãos ou se mantenha para ele sob a mesma forma. Mas isso equivaleria a dizer o mesmo valor de capital que antes funcionava na mão do capital produtivo numa forma adequada ao processo de produção, funciona agora como capital mercadoria e capital monetário em suas formas adequadas ao processo de circulação, não sendo mais, portanto, nem capital fixo nem capital líquido. E isso vale tanto para os elementos do valor acrescentados por matérias-primas e matérias auxiliares, ou seja, pelo capital líquido, como para aqueles acrescentados pelos consumos dos meios de trabalho, isto é, pelo capital fixo. Desse modo, não nos aproximamos um único passo da diferença entre capital fixo e capital líquido. Ele prossegue, cita, nota da tradução. Os bens do comerciante não lhe geram nenhuma renda ou lucro até que ele venda por dinheiro o próprio dinheiro. E o próprio dinheiro não lhe tem serventia até ser novamente trocado por outros bens. Seu capital sai constantemente de suas mãos numa forma e retorna em outra forma, e é somente por meio de uma tal circulação ou troca sucessiva que ele pode lhe render algum lucro. Essa é a razão pela qual esses capitais podem ser propriamente chamados de capitais circulantes.
que Adam Smith define aqui como capital circulante é o que eu chamarei de capital de circulação, ou seja, o capital na forma adequada ao processo de circulação, a variação de forma por meio do intercâmbio, metabolismo de mudança de mãos. Ou seja, o capital mercadoria e o capital monetário em oposição à sua forma adequada ao processo de produção, que é a do capital produtivo. Não se trata aqui de tipos especiais em que o capitalista industrial divida seu capital, mas de diversas formas que o mesmo valor de capital desembolsado assume e abandona sucessiva e incessantemente em seu currículo vitae. Adam Smith, e isso significa um grande retrocesso em relação aos fisiocratas, confunde isso com a diferença de forma que se apresentam no interior da circulação do valor de capital, em seu ciclo através de formas sucessivas, enquanto o valor de capital encontra-se na forma de capital produtivo. Diferenças que resultam, além disso, dos modos distintos como os diversos elementos do capital produtivo tomam parte do processo de valorização e transferem seu valor ao produto. Veremos mais adiante as consequências dessa confusão fundamental. De um lado, entre o capital produtivo e o capital que se encontra na esfera da circulação, capital mercadoria e capital monetário, e de outro, entre capital fixo e capital líquido, O valor de capital investido em capital fixo circula por meio do produto, exatamente do mesmo modo que o capital investido em capital circulante, e um se converte em capital monetário por meio da circulação do capital mercadoria, tanto quanto o outro. A diferença está apenas em que o valor do primeiro circula de modo gradual e tem, portanto, de ser reproduzido em sua forma natural, de modo igualmente gradual em períodos mais ou menos curtos ou mais ou menos longos. Que Adam Smith entende aqui o capital circulante apenas como capital de circulação, isto é, como valor de capital em suas formas adequadas ao processo de circulação, capital mercadoria e capital monetário, o demonstra o exemplo tão inapropriado escolhido por ele. Ele toma como exemplo um tipo de capital que não pertence em absoluto ao processo de produção, mas que habita exclusivamente a esfera da circulação, que é exclusivamente capital de circulação, o capital comercial. O quão absurdo é a partir de um exemplo em que o capital não figura absolutamente como capital produtivo é algo que o próprio Adam Smith afirma. Nota da tradução. O capital de um comerciante é um capital inteiramente circulante. Citação conforme nota da tradução. Mas a distinção entre capital circulante e fixo é, como ficamos sabendo mais adiante, uma distinção fundada em diferenças essenciais no interior do próprio capital produtivo. De um lado, Adam Smith tem em mente a distinção fisiocrata, de outro, as distinções de forma que o valor de capital percorre em seu ciclo, e ambas se misturam e se confundem. O que não se vislumbra absolutamente é como pode resultar um lucro da mudança de forma de dinheiro e mercadoria, da mera metamorfose do valor de uma dessas formas na outra. A explicação também resulta absolutamente impossível porque aqui ele parte do capital comercial que só se move na esfera da circulação. Retornaremos a esse ponto. Por ora, vejamos o que nos diz Adam Smith sobre o capital fixo. Cita. Nota da tradução. Em segundo lugar, ele pode ser empregado na melhoria da terra, na compra de máquinas e instrumentos de trabalhos úteis, ou mesmo em outras coisas que gerem uma renda ou um lucro sem a necessidade de trocar de dono ou de uma circulação ulterior. Esses capitais podem, portanto, ser apropriadamente chamados de capitais fixos. Diferentes ocupações requerem diferentes proporções entre os capitais fixos e circulantes nelas empregadas. Uma parte do capital de qualquer mestre artesão ou fabricante tem de ser investida nos instrumentos de seu ofício. Essa parte, no entanto, é muito pequena em alguns ofícios e muito grande em outros. A maior parte do capital de todos esses mestres artesãos, no entanto, circula ou nos salários de seus trabalhadores ou no preço dos seus materiais, e são recuperados com o lucro embutido no preço do artigo. Abstraindo-se da concepção pueril da fonte do lucro, salta imediatamente aos olhos toda a debilidade e confusão presente nesta formulação. Para um fabricante de máquinas, por exemplo, a máquina é o produto que circula como capital mercadoria, ou seja, na palavra de Adam Smith, cita, nota da tradução, da qual seu produtor se separa, que muda de dono, que continua a circular. Segundo sua própria definição, a máquina seria não um capital fixo, mas um capital circulante. Essa confusão deriva, por sua vez, do fato de que Adam Smith confunde a distinção entre o capital fixo e o capital líquido.
oriundo dos distintos tipos de circulação dos diversos elementos do capital produtivo, com as diferenças de forma pelas quais passa o mesmo capital na medida em que funciona no interior do processo de produção, como capital produtivo, e na esfera da circulação, ao contrário, como capital de circulação, isto é, como capital mercadoria, ou como capital monetário. Em Adam Smith, portanto, as mesmas coisas podem, conforme o lugar que ocupem no processo da vida do capital, funcionar como capital fixo, como meio de trabalho, elementos de capital produtivo, e como capital circulante, como capital mercadoria, como produto que é deslocado da esfera da produção para a da circulação. Mas Adam Smith confunde de um só golpe o que serve de base à distinção e contradiz aquilo que, algumas vezes, linhas antes apresentara como ponto de partida de toda a sua investigação. Cita, nota da tradução. Existem duas maneiras diferentes de empregar o capital, de modo que este último renda ao investidor uma renda ou um lucro. A saber, como capital circulante ou como capital fixo. De acordo com isso, trata-se, portanto, de diferentes modos de empregar capitais distintos e independentes entre si, do mesmo modo como os capitais poderiam ser aplicados, por exemplo, na indústria ou na agricultura. Agora, porém, ele diz, cita, nota da tradução, ocupações distintas requerem proporções muito distintas entre os capitais fixos e circulantes nelas empregados. Fim da citação. O capital fixo e o capital circulante já não são mais investimentos de capital distintos, independentes, mas porções distintas do mesmo capital produtivo que em esferas distintas de investimento constituem uma parte alíquota distinta do valor total desse capital. Trata-se, portanto, de diferenças provenientes da divisão prática do próprio capital produtivo e que, por isso, só valem em relação a ele. Mas isso contradiz, por sua vez, o fato de que o capital comercial se contrapõe como capital meramente circulante ao capital fixo, pois o próprio Adam Smith afirma: o capital de um comerciante é um capital inteiramente circulante. É, na realidade, um capital que só funciona na esfera da circulação e, como tal, confronta-se com o capital produtivo, o capital incorporado no processo de produção, mas que precisamente por isso não pode ser confrontado com a parte fixa do capital produtivo como componente líquido, circulante, desse mesmo capital. Nos exemplos que apresenta, Adam Smith define como capital fixo os instrumentos de trabalho e como capital circulante a parte do capital investido em salários e matérias-primas, aí incluídos os materiais auxiliares. Nota da tradução, cita, recuperados com o lucro embutido no preço do artigo. Como se vê, parte-se dos distintos componentes do processo de trabalho e da força de trabalho, o trabalho e da matéria-prima, de um lado, e dos instrumentos de trabalho, de outro. Tais elementos, no entanto, constituem componentes do capital porque nele está investida uma soma de valor que deve funcionar como capital. Nesse sentido, eles são elementos materiais do modo de existência do capital produtivo, isto é, capital que funciona no processo de produção, porque uma parte dele se chama capital fixo. Porque, cita, algumas partes do capital devem ser incorporadas nos instrumentos de trabalho, nota da tradução. Mas a outra parte também se incorpora em salários e matérias-primas, no entanto, máquinas e, cita, instrumentos de trabalho ou outras coisas que gerem uma renda ou um lucro sem a necessidade de trocar de dono ou de uma circulação anterior. Esses capitais podem, portanto, ser propriamente chamados de capitais fixos, nota da tradução. Tomemos como exemplo a mineração. Aqui a matéria-prima não é utilizada de modo algum, mas, vez que o objeto de trabalho, por exemplo, o cobre, é um produto natural que deve ser apenas apropriado pelo trabalho, o cobre a ser apropriado, o produto do processo que mais tarde circula como mercadoria ou capital mercadoria, não constitui um elemento do capital produtivo. Nenhuma parte de seu valor está nele incorporado. Por outro lado, tampouco outros elementos do processo de produção, a força de trabalho e os materiais auxiliares, como o carvão, a água, entre outros, são materialmente incorporados no produto. O carvão é inteiramente consumido e somente seu valor é incorporado no produto, exatamente do mesmo modo como uma parte do valor da máquina, e nele incorporado. Apenas o valor que ele produz por meio de seu trabalho é agora componente do valor do cobre.
Portanto, nesse exemplo, nenhum componente do capital produtivo troca de mãos, ou nenhum deles continua a circular, porque nenhum deles é materialmente incorporado no produto. Onde se encontra, então, o capital circulante? Segundo a própria definição de Adam Smith, todo capital que venha a ser utilizado numa mineração de cobre consiste apenas de capital fixo. Tomemos, ao contrário, uma indústria que emprega matérias-primas que formam a substância do produto, além de materiais auxiliares que são nele incorporados de modo material, e não apenas quanto ao seu valor, como ocorre, por exemplo, com o carvão utilizado como combustível. Juntamente com o produto, o fio, por exemplo, também troca de mãos a matéria-prima de que ele é feito, o algodão, que sai do processo de produção para ingressar no processo de consumo. Mas enquanto o algodão funciona como elemento de capital produtivo, o proprietário não o vende, mas o trabalha, emprega-o para obter o fio. Ele o conserva em suas mãos. Ou, para usar a expressão grosseiramente falsa e trivial de Smith, cita: separando-se dele, mudando o seu dono ou pondo-o em circulação, conserva-se em sua mão. Ele põe seus materiais em circulação tão pouco quanto põe suas máquinas. Os materiais permanecem fixos no processo de produção tanto quanto as máquinas de fiar e os edifícios das fábricas. Além disso, uma parte do capital produtivo tem de estar constantemente fixa, tanto na forma de carvão, algodão, etc., quanto na forma de meios de trabalho. A diferença está apenas no fato de que, por exemplo, o algodão, o carvão, entre outros, necessário para a produção, digamos, semanal, é constantemente consumido em sua totalidade na produção do produto semanal, tendo por isso de ser reposto por novos exemplares de algodão, carvão, etc. Portanto, esses elementos do capital produtivo, embora continuem idênticos quanto ao seu tipo, são sempre novos exemplares do mesmo tipo, enquanto a mesma máquina de fiar individual, o mesmo edifício individual de fábrica, continuam a operar em toda série de produção semanais sem a necessidade de serem repostos por outros exemplares do mesmo tipo. Como elementos do capital produtivo, todos os componentes deste último permanecem fixos no processo de produção, o qual não pode existir sem eles. E todos os componentes do capital produtivo, os fixos e os líquidos, confrontam-se por igual como capital produtivo com o capital de circulação, isto é, com o capital mercadoria e o capital monetário. O mesmo ocorre com a força de trabalho. Uma parte do capital produtivo deve ser nela fixado de maneira constante, e são a mesma coisa. Idênticas forças de trabalho, assim como as mesmas máquinas, que são sempre e por longo período empregadas pelo mesmo capitalista. A diferença entre as forças de trabalho e as máquinas não consiste apenas no fato de que a máquina, diferentemente do trabalhador, é comprada de uma vez por todas, o que já não é o caso quando, por exemplo, ela é paga em prestações, mas no fato de que o trabalho que o trabalhador executa é inteiramente incorporado no valor do produto, ao passo que o valor da máquina não é, de modo fragmentado. Smith confunde determinações distintas quando diz sobre o capital circulante em contraste com o capital fixo. Cita, nota da tradução: o capital empregado desse modo não gera qualquer ganho ou lucro ao seu investidor, enquanto permanece em sua posse ou conserva a mesma forma. Ele situa a metamorfose puramente formal da mercadoria que o capital mercadoria sofre na esfera da circulação e que permite a troca de mãos das mercadorias, no mesmo plano da metamorfose física que os diversos elementos do capital produtivo sofrem durante o processo de produção. Ele mistura aqui a transformação da mercadoria em dinheiro e do dinheiro em mercadoria, a compra e a venda com a transformação dos elementos de produção em produto. O exemplo que ele apresenta de capital circulante é o de capital comercial, isto é, o capital que se converte em mercadorias em dinheiro e de dinheiro em mercadorias. A mudança de forma, mercadoria, dinheiro e mercadoria, que pertence à circulação de mercadorias. Mas essa mudança de forma no interior da circulação tem para o capital industrial em funcionamento o significado de que as mercadorias em que o dinheiro é reconvertido são elementos de produção, meio de trabalho e força de trabalho, de que essa mudança possibilita, portanto, a continuidade de sua função, que o processo de produção seja contínuo ou exista como processo de reprodução. Essa mudança de forma ocorre inteiramente na circulação e é por meio dela que se realiza a passagem das mercadorias de uma mão à outra.
Já as metamorfoses que o capital produtivo sofre dentro de seu processo de produção são, ao contrário, metamorfoses no âmbito do processo de trabalho, necessárias para transformar os elementos de produção no produto almejado. Adam Smith se atém ao fato de que uma parte dos meios de produção, os meios de trabalho propriamente ditos, serve ao processo de trabalho, o que ele expressa falsamente. Rende um lucro para o seu dono, sem modificar sua forma natural, desgastando-se apenas gradualmente, enquanto outra parte, a dos materiais, modifica-se precisamente através de sua modificação e cumpre a função que lhe cabe como meio de produção. Mas esse comportamento distinto dos elementos do capital produtivo no processo de trabalho é só o ponto de partida da distinção entre capital fixo e capital não fixo, e não essa distinção ela mesma, como já o demonstra o fato de que ele é igual em todos os modos de produção capitalista e não capitalistas. A esse comportamento material distinto corresponde, no entanto, a transferência de valor ao produto, a qual, por sua vez, corresponde à reposição do valor por meio da venda do produto, e é apenas isso que constitui aquela distinção. Portanto, o capital não é fixo por estar fixado nos meios de trabalho, mas porque uma parte de seu valor investido em meios de trabalho permanece fixada neles, enquanto uma outra parte circula como componentes do valor do produto. Nota da tradução, cita: se isso, o capital, é empregado na busca do lucro futuro, ele tem de buscar esse lucro permanecendo com ele, o investidor, ou separando-se dele. Num caso, ele é capital fixo, no outro, circulante. Antes de tudo, nessa passagem evidencia-se a ideia grosseiramente empírica do lucro, oriunda do modo de representação do capitalista comum e que contradiz frontalmente a ideia esotérica superior de Adam Smith. No preço do produto foi reposto o preço tanto dos materiais como da força de trabalho, mas também a parte de valor que os instrumentos de trabalho transferiram ao produto por meio dos desgastes. Mas dessa reposição não provém de modo algum lucro. O fato de que o valor desembolsado para a produção do produto seja reposto inteiro ou fragmentariamente de uma só vez, ou de forma gradual mediante a venda do produto, pode afetar apenas o modo e o tempo da reposição, mas de modo algum é capaz de transformar o que é comum a ambos, a reposição de valor, em criação de mais valor. Na esfera disso, ou na base disso, encontra-se a representação comum, segundo a qual o mais valor, porque só se realiza mediante a venda do produto, mediante sua circulação, surge somente com a circulação, com a venda. Na realidade, o modo distinto da formação do lucro é aqui apenas uma fraseologia falsa para dizer que os distintivos elementos do capital produtivo operam de modo distinto e atuam distintamente como elementos produtivos no processo de trabalho. Por fim, a distinção não é deduzida do processo de trabalho ou do processo de valorização, da função do próprio capital produtivo, mas vale apenas subjetivamente para cada capitalista, segundo a utilidade distinta que ele obtém de cada uma das partes de seu capital. Kesney, ao contrário, extraía a diferença do próprio processo de reprodução e de suas necessidades. Para que esse processo seja contínuo, é preciso que, do valor do produto anual, reponha integralmente a cada ano o valor dos desembolsos anuais, ou, ao passo que o valor do capital de investimento só necessita ser reposto gradualmente, sendo inteiramente reproduzido, substituído por novos exemplares do mesmo tipo. Apenas ao longo de uma série de anos, por exemplo, de uma década, Adam Smith fica assim muito atrás de Kesney. Não resta a Adam Smith, pois, outra alternativa que definir o capital fixo como meios de trabalho que não mudam de forma no processo de produção e continuam a operar nesta última o seu desgaste total, diante dos produtos que ajudam a criar. Ele se esquece de que todos os elementos do capital produtivo confrontam-se constantemente em sua forma natural, como meios de trabalho, materiais e força de trabalho, com o produto e com o produto que circula, como mercadoria, e que a diferença entre a parte formada pelos materiais e pela força de trabalho e a parte formada pelos meios de trabalho reside no que diz respeito à força de trabalho, apenas no fato de que esta é constantemente recomprada, e não por sua plena duração como os meios de trabalho, e no que diz respeito aos materiais, no fato de que
no processo de trabalho operam não os mesmos exemplares idênticos, mas exemplares sempre novos do mesmo tipo, não se liga. Ao mesmo tempo, gera-se a falsa aparência de que o valor do capital fixo também não circula, ainda que Adam Smith tenha anteriormente exposto a depreciação do capital fixo como parte do preço do produto. Não se enfatiza que a oposição entre capital circulante e capital fixo só faz sentido quando se considera o capital circulante como aquele componente do capital produtivo que tem de ser inteiramente reposto a partir do valor do produto e, portanto, tem de compartilhar plenamente de suas metamorfoses, o que já não ocorre com o capital fixo. Em vez disso, o capital circulante é misturado às formas que o capital assume em sua transição da esfera da produção à da circulação, como capital mercadoria e capital monetário. Mas ambas as formas, a do capital mercadoria e do capital monetário, são suportes do valor, tanto do componente fixo como do componente circulante, do capital produtivo. Ambas são capital de circulação em oposição a capital produtivo, mas não capital circulante, líquido, ou oposição a capital fixo, em oposição a capital fixo. Por fim, a explanação inteiramente errônea de que o lucro é criado pelo capital fixo que permanece no processo de produção e pelo capital circulante que dele se separa e entra em circulação, mantém oculto por trás da identidade de forma que o capital variável e o componente líquido do capital apresentam na rotação. A diferença essencial que existe entre eles no processo de valorização e de formação do mais-valor, o que obscurece ainda mais todo o mistério da produção capitalista. Com a designação comum de capital circulante, essa diferença essencial é eliminada. Tal confusão foi ainda mais acentuada pela economia política posterior, que capturou como aspecto essencial e unicamente característico não a oposição entre o capital constante e o variável, mas aquela entre o capital fixo e o capital circulante. Depois de apresentar o capital fixo e o capital circulante como dois modos distintos de se investir o capital, cada um dos quais rende um lucro por si mesmo, diz Adam Smith. Cita. Nota da tradução. Nenhum capital pode gerar ganho algum a não ser por meio de um capital circulante. Os mais úteis instrumentos de trabalho e máquinas não produzirão nada sem o capital circulante que lhes provê os materiais a serem trabalhados e a manutenção dos trabalhadores que os empregam. Aqui, essa citação é da página 188 de Adam Smith. Aqui se evidencia o significado das expressões produzir um ganho, gerar um lucro, entre outras, empregadas anteriormente, que ambas as partes do capital atuam na criação do produto. Adam Smith dá então o seguinte exemplo, cita, nota da tradução. A parte do capital do arrendatário empregada em implementos agrícolas é capital fixo, e a parte empregada nos salários e na manutenção de seus empregados é capital circulante. Como vemos, aqui a diferença entre o capital fixo e o circulante refere-se apenas, e isso está correto, à circulação distinta, à rotação dos distintos componentes do capital produtivo. Cita, nota da tradução. Ele obtém um lucro com o primeiro, mantendo-o em seu poder, e com o segundo, quando dele se separa. O valor ou o preço de seu gado de trabalho é um capital fixo. Aqui temos novamente a afirmação correta de que o valor é aquilo a que se refere a distinção, não o elemento material. Cita, nota da tradução. Do mesmo modo como o instrumento agrícola, sua manutenção é um capital circulante tanto quanto a manutenção dos servos agrícolas, o arrendatário obtém seu lucro mantendo consigo seu gado de trabalho e separando-se de sua manutenção. O arrendatário retém a forragem do gado, não a vende. Ele a consome como forragem, ao mesmo tempo que emprega o gado como instrumento de trabalho. A diferença consiste apenas em que a forragem empregada na manutenção do gado de trabalho consome-se por completo, tendo de ser constantemente reposta por nova forragem subtraída à produção agrícola ou à sua venda, ao passo que o gado só se repõe à medida que cada animal se torna sucessivamente incapacitado para o trabalho. Cita, nota da tradução. Todo o preço como manutenção do gado que é comprado e engordado não para o trabalho, mas para a venda, é um capital circulante. O fazendeiro obtém seu lucro ao separar-se dele. Todo produtor de mercadorias, e portanto também o capitalista, vende seu produto, o resultado de seu processo de produção. Mas isso não significa que ele converta esse produto em parte fixa ou líquida do seu capital produtivo. O que ocorre é que o produto existe a
agora numa forma em que é expulso do processo de produção, tendo de atuar como capital mercadoria. O gado de corte funciona no processo de produção como matéria-prima e não como instrumento, mas é o caso do gado de trabalho. Como é o caso do gado de trabalho. Ele se incorpora assim ao produto como substância, e seu valor inteiro passa a formar parte disso, assim como o valor dos materiais auxiliares, sua forragem. Por isso, ele é a parte líquida do capital produtivo, e não porque o produto vendido, o gado de corte, apresenta a mesma forma natural da matéria-prima, o gado ainda não abatido. Isso é acidental. Ao mesmo tempo, porém, Adam Smith poderia ter percebido a partir desse exemplo que não é a forma material do elemento de produção que confere ao valor nele contido a determinação de fixo ou líquido, mas a função que ele desempenha no processo de produção. Cita. Nota da tradução. O valor inteiro da semente é também um capital fixo, embora venha e vá entre o solo e o celeiro. Ele jamais muda de dono e, portanto, não circula propriamente. O arrendatário não obtém seu lucro vendendo a semente, mas aumentando-a. Aqui se revela claramente a inteira vacuidade da distinção apresentada por Adam Smith. Segundo ele, a semente seria capital fixo quando não ocorresse uma mudança de donos, isto é, quando a semente fosse diretamente reposta a partir do produto anual, quando fosse dele subtraída. Mas seria capital circulante quando o produto inteiro fosse vendido e uma parte de seu valor fosse empregada na compra de semente alheia. No primeiro caso, não ocorreria mudança de donos. No segundo, sim. Smith volta a confundir aqui o capital líquido com o capital mercadoria. O produto é o suporte material do capital mercadoria, mas somente, é claro, aquela parte do produto que entra realmente em circulação sem ser novamente incorporada no processo de produção, do qual ele resultou como produto. Tanto faz se a semente for diretamente deduzida como parte do produto ou se o produto inteiro for vendido e uma parte de seu valor for aplicada na compra de semente alheia. Em ambos os casos, ocorre uma simples reposição, por meio da qual não se obtém nenhum lucro. Num caso, a semente entra em circulação como uma mercadoria com o resto do produto. No outro, só figura na contabilidade como componente de valor do capital desembolsado. Em ambos os casos, porém, permanece como componente líquido do capital produtivo. É inteiramente consumida na criação do produto e, para que a reprodução seja possível, tem de ser integralmente reposta a partir dele. Cita. Desse modo, a matéria-prima e os materiais auxiliares perdem a forma independente com que tomaram parte no processo de trabalho como valores de uso, diferentemente do que ocorre com os meios de trabalho propriamente ditos. Uma ferramenta, uma máquina, um edifício de uma fábrica, um barril, etc. servem no processo de trabalho apenas na medida em que conservam sua forma original e podem tomar parte diretamente ou diariamente no processo de trabalho, mantendo sua forma inalterada. Depois de sua morte, os meios de trabalho conservam sua forma independente em relação ao produto, tanto quanto a conservavam durante sua vida, isto é, no processo de trabalho. Os cadáveres das máquinas, ferramentas, edifícios de oficinas, etc., continuam a existir separados dos produtos que eles mesmos ajudaram a produzir. Livro 1, capítulo 6, página 192, nota da tradução. Na edição brasileira, livro 1, página 280. Fim da citação. Esses modos distintos em que os meios de produção podem ser utilizados para a criação do produto, umas vezes mantendo suas formas independentes em relação a este, outras modificando-a ou perdendo-a por completo, essa distinção que diz respeito ao processo de trabalho como tal e, portanto, também aqueles processos de trabalho orientados à satisfação das próprias necessidades, como, por exemplo, as da família patriarcal, processos que ocorrem sem intercâmbio algum, sem produção de mercadorias, são falseados por Adam Smith no momento em que ele, primeiro, introduz de modo totalmente indevido a determinação do lucro de que uns geram lucro para o proprietário quando conservam sua forma e outros quando a perdem. Segundo, confunde as modificações sofridas por uma parte dos elementos de produção no processo de trabalho com a mudança de forma, compra e venda, referente ao intercâmbio dos produtos. A circulação das mercadorias que inclui ao mesmo tempo a mudança de propriedade das mercadorias circulantes. A rotação pressupõe que a reprodução seja mediada pela circulação, isto é, pela venda do produto por sua transformação em dinheiro
e reconversão deste último em seus elementos de produção, mas assim que uma parte de seu próprio produto volta a servir diretamente ao produtor capitalista como meio de produção, o produtor aparece como vendedor do processo do produto a si mesmo, e é assim que a operação é registrada em sua contabilidade. Essa parte da reprodução não é, portanto, mediada pela circulação, mas ocorre imediatamente. Mas a parte do produto que assim volta a servir de meio de produção repõe capital líquido, e não capital fixo, quando, primeiro, seu valor se incorpora integralmente ao produto e, segundo, o capital é reposto in natura por um novo exemplar do novo produto. Adam Smith nos diz que Adam Smith nos diz, então, em que consistem o capital circulante e o capital fixo. Ele enumera as coisas, os elementos materiais que formam o capital fixo e os que formam o capital circulante, como se a determinidade dessas coisas fosse dada materialmente, por obra da natureza, em vez de decorrer de sua função determinada no interior do processo capitalista de produção. E, no entanto, no mesmo capítulo, livro 2, capítulo 1, ele observa que ainda que certa coisa, como, por exemplo, uma moradia, que é reservada para o consumo imediato, cita, nota da tradução, possa gerar uma renda para o seu proprietário e, portanto, servir-lhe como capital. Ela não pode gerar renda alguma para o público, nem servir-lhe como capital, assim como tampouco pode aumentar o número mínimo que seja a renda da totalidade do povo. Página 136, essa citação. Aqui, portanto, Adam Smith proclama claramente que a qualidade de capital não se aplica às coisas como tais e sob quaisquer circunstâncias, mas é uma função que elas podem ou não assumir de acordo com circunstâncias bem determinadas. Mas o que vale para o capital em geral se aplica também às suas subdivisões. As mesmas coisas formam uma parte do capital líquido ou do capital fixo de acordo com a função que exercem no processo de trabalho. Por exemplo, o gado como gado de trabalho, meio de trabalho, é uma modalidade material da existência do capital fixo. Mas, se ao contrário é gado de corte, matéria-prima, ele faz parte do capital circulante do arrendatário. Por outro lado, a mesma coisa pode ora funcionar como componente do capital produtivo, ora pertencer ao fundo imediato de consumo. Uma casa, por exemplo, quando funciona como local de trabalho, é componente fixo do capital produtivo. Quando, ao contrário, é empregada como moradia, não constitui forma alguma do capital, qua, na realidade de moradia. Em muitos casos, os mesmos meios de trabalho podem funcionar ora como meios de produção, ora como meios de consumo. Este é um dos erros que se seguem da concepção smithiana, o de conceber as características do capital fixo e do capital circulante como inerentes às coisas mesmas. Já a análise do processo de trabalho, livro 1, capítulo 5, mostra como as definições dos meios de trabalho, material de trabalho e produto variam segundo as diferenças de papéis que uma mesma coisa assume no processo. Mas as definições de capital fixo e não fixo se baseiam, por sua vez, nos papéis determinados que esses elementos desempenham no processo de trabalho, e assim também no processo de valorização. Em segundo lugar, na enumeração das coisas que formam o capital fixo e o capital circulante, vê-se claramente que Smith confunde a distinção entre os elementos fixos e circulantes do capital produtivo, a qual só tem validade e sentido em relação a esse capital, ao capital em sua forma produtiva, com a distinção entre o capital produtivo e a forma que correspondem ao capital do seu processo de circulação e do capital mercadoria, e a do capital monetário, nessa mesma passagem. Ele diz, página 188, cita, nota da tradução. O capital circulante consiste de provisões materiais e produtos acabados de todo tipo que se encontrem nas mãos de seus respectivos comerciantes e do dinheiro necessário para colocá-los em circulação e distribuí-los, etc. Na realidade, se observamos com atenção, veremos que aqui, ao contrário do que ocorria antes, o capital circulante volta a ser equiparado ao capital mercadoria e ao capital monetário, ou seja, as duas formas de capital que não dizem respeito em absoluto ao processo de produção, que não são capital circulante, líquido em oposição ao fixo, mas capital de circulação em oposição a capital produtivo.
Apenas ao lado dessas formas voltam a figurar os componentes do capital produtivo investidos em materiais, matérias-primas ou artigos semifabricados, e realmente incorporados no processo de produção. Diz ele. Cita, nota da tradução. A terceira e última dessas três porções em que o estoque geral da sociedade naturalmente se divide é o capital circulante, cuja característica é de que ele só gera um ganho quando circula ou troca de dono. Ele é composto de 4 partes, primeiramente do dinheiro. Fim da citação. Mas o dinheiro jamais é uma forma do capital produtivo, do capital que atua no processo de produção. Ele é sempre apenas uma das formas que o capital assume no interior de seu processo de circulação. Cita, nota da tradução. Em segundo lugar, do estoque de provisões que estão em posse do açougueiro, do criador de gado, do arrendatário e da venda daquilo que eles esperam obter, um lucro. Em quarto e último lugar, do artigo que é produzido e acabado, mas que permanece nas mãos do comerciante ou do fabricante. Em terceiro lugar, dos materiais brutos ou mais ou menos trabalhados utilizados na produção de roupas, móveis e construções, que ainda não foram completamente convertidos numa dessas três formas, mas ainda se encontram nas mãos dos agricultores, dos fabricantes, dos comerciantes de seda e de tecidos, dos comerciantes de madeira, dos carpinteiros, dos oleiros, etc. Fim da citação. O número 2 e 4 não contém mais do que produtos expulsos como tais do processo de produção e que têm de ser vendidos. Numa palavra, produtos que agora funcionam como mercadoria, ou melhor, como capital mercadoria, e que possuem, portanto, uma forma e ocupam um lugar no processo em que não podem ser elementos do capital produtivo, qualquer que seja seu destino final, isto é, não importando a sua finalidade. Seu valor de uso é a de servir ao consumo individual ou ao consumo produtivo. No número 2, esses produtos são os gêneros alimentícios. No 4, são todos os demais produtos acabados. Por sua vez, só podem consistir em meios de trabalho ou meios de fruição acabados, distintos dos gêneros alimentícios contidos no número 2. O fato de que Smith, aqui, também nos fale do comerciante mostra sua confusão. O produto, assim que é vendido ao comerciante pelo produtor, deixa de constituir uma forma de seu capital socialmente considerado, ele continua a ser, de certo, capital mercadoria, ainda que em outras mãos, que não as de seu produtor, mas justamente por ser capital mercadoria, ele não é nem capital fixo, nem capital líquido. Em toda a produção, que não se dirige exclusivamente à satisfação das próprias necessidades imediatas, o produto deve circular como mercadoria, isto é, deve ser vendido, não para obter um lucro com a venda, mas para que o produtor possa simplesmente viver. Na produção capitalista ocorre ainda que, com a venda da mercadoria, também se realiza o mais-valor, nela incluído. O produto sai do processo de produção como mercadoria e não é, portanto, nem um elemento fixo, nem um elemento líquido daquele. Além disso, Adam Smith contradiz nesse ponto a si mesmo. Os produtos acabados, quaisquer que sejam sua forma material, seu valor de uso, seu efeito útil, são todos aqui capital mercadoria, ou seja, capital sob uma forma que diz respeito ao processo de circulação. Por se encontrarem nessa forma, eles não constituem componentes do eventual capital produtivo de seu proprietário, o que absolutamente não impede que, uma vez vendidos, eles se tornem, nas mãos de seu comprador, componentes do capital produtivo, seja ele líquido ou fixo. Evidencia-se que as mesmas coisas que no momento aparecem no mercado como capital mercadoria, em oposição ao capital produtivo, tão logo sejam retiradas do mercado, podem funcionar ou não como componentes líquidos ou fixos do capital produtivo. O produto do fiandeiro de algodão, o fio, é a forma mercadoria de seu capital e é para ele capital mercadoria. O fio não pode voltar a funcionar como componente de seu capital produtivo, seja como material de trabalho, seja como meio de trabalho, mas nas mãos do tecelão que o compra, ele é incorporado a seu capital produtivo como um de seus componentes líquidos. Para o fiandeiro, porém, o fio é o suporte de valor de uma parte tanto de seu capital fixo como de seu capital líquido, abstraindo do mais-valor. Assim, uma máquina como produto do fabricante de máquinas é a forma mercadoria de seu capital. Ela é, para ele, capital mercadoria, e enquanto permanece sob essa forma, não é capital líquido nem fixo. Se é vendida a um fabricante que emprega ela e converte em elemento fixo de um capital produtivo.
mesmo quando o produto, segundo sua forma útil, pode voltar a ser integrado como meio de produção no processo do qual saiu, como ocorre, por exemplo, com o carvão na produção carbonífera. A parte do produto destinada precisamente à venda não representa aqui capital fixo nem circulante, mas simplesmente capital mercadoria. Por outro lado, pode ocorrer que, dependendo de sua forma útil, o produto seja absolutamente inadequado para constituir qualquer elemento do capital produtivo, seja como material de trabalho, seja como meio de trabalho. É o que ocorre, por exemplo, com qualquer meio de subsistência. Não obstante, esse produto é capital mercadoria para seu produtor, suporte tanto de capital fixo como de capital líquido, e é suporte de um e de outro conforme o capital empregado em sua produção tenha de ser reposto total ou parcialmente, isto é, conforme tenha transferido seu valor ao produto em sua totalidade ou apenas parcialmente. No número 3, figura o material bruto, matérias-primas, artigos semifabricados, materiais auxiliares. De um lado, não como um componente já incorporado ao capital produtivo, mas, na realidade, somente como um tipo especial de valor de uso, dos quais é composto o produto social. Em geral, a massa de mercadorias, além dos outros componentes materiais, meios de subsistência, etc., presentes no número 2 e 4. Por outro lado, esses produtos são considerados incorporados ao capital produtivo e, portanto, também como elementos deste último em mãos do produtor. A confusão se mostra no fato de eles serem concebidos como produtos que funcionam, em parte, nas mãos dos produtores, nas mãos dos agricultores e fabricantes, entre outros, e, em parte, nas mãos dos comerciantes de seda, tecidos e comerciantes de madeira, entre outros, em que são simples capital mercadoria e não componentes do capital produtivo. Na realidade, Adam Smith, ao enumerar os elementos do capital circulante, esquece por completo a distinção entre o capital fixo e o capital líquido, que só é válida em relação ao capital produtivo. Ele contrapõe o capital mercadoria e o capital monetário, isto é, as duas formas do capital pertencentes ao processo de circulação, ao capital produtivo, e o faz, além disso, apenas de modo inconsciente. Por último, é digno de nota que Adam Smith, ao enumerar os componentes do capital circulante, esquece-se da força de trabalho, e isso ocorre por dois motivos. Acabamos de ver que, abstraindo do capital monetário, o capital circulante é apenas outro nome para o capital mercadoria. Mas, enquanto a força de trabalho circula no mercado, ela não é capital, não constitui qualquer forma de capital mercadoria, não é capital em absoluto. O trabalhador não é capitalista, embora leve uma mercadoria ao mercado, mais especificamente sua própria pele. É somente depois de ter sido vendido e incorporado ao processo de produção, portanto, quando deixou de circular como mercadoria, que a força de trabalho se transforma em componente do capital produtivo, em capital variável como fonte de mais valor, componente fluido do capital produtivo em relação à rotação do valor de capital nela investido. E como Smith confunde aqui o capital líquido com o capital mercadoria, ele não pode incluir a força de trabalho na categoria do capital circulante. Por isso, o capital variável aparece sob a forma de mercadorias que o trabalhador compra com seu salário, isto é, sob a forma de meios de subsistência. É sob essa forma que o valor de capital investido em salários figura como capital circulante. Mas o que se incorpora ao processo de produção é a força de trabalho, o próprio trabalhador, e não os meios de subsistência com que o trabalhador se mantém. Com efeito, vimos anteriormente no livro 1, capítulo 21, que socialmente considerada a reprodução do próprio trabalhador por meio de seu consumo individual também integra o processo de reprodução do capital social, mas isso não vale para o processo de produção individual, encerrado em si mesmo, que aqui examinamos. Já as habilidades adquiridas e úteis, página 187, que Adam Smith enumera sob a rubrica do capital fixo, constituem, pelo contrário, componentes do capital líquido sempre que sejam habilidades do trabalhador assalariado e que este tenha vendido seu trabalho com as habilidades nele incluídas. Smith comete um grande erro ao dividir toda a riqueza social em, primeiro, fundo imediato de consumo, segundo, capital fixo, terceiro, capital circulante. De acordo com o que demonstrou, a riqueza deveria estar dividida em. Primeiro, vou ler novamente. Smith comete um grande erro ao dividir toda a riqueza social em, primeiro, fundo imediato de consumo, segundo, capital fixo, terceiro, capital circulante. De acordo com o que demonstrou, a riqueza deveria estar dividida em, primeiro, fundo de consumo que não constitui parte alguma do capital social em funcionamento, embora partes dele possam funcionar constantemente como capital, e segundo, capital. Uma parte da riqueza funcionaria desse modo como capital e a outra como não capital.
ou fundo de consumo. E para todo capital se apresenta a inelutável necessidade de ser fixo ou líquido, algo como a necessidade natural que faz com que o mamífero tenha de ser macho ou fêmea. Mas vimos que a oposição entre fixo e líquido só é aplicável aos elementos do capital produtivo e que ao lado deste há ainda uma quantidade considerável de capital, o capital mercadoria e o capital monetário, que assume uma forma sob a qual ele não pode ser nem fixo nem líquido. Como, excetuando-se a parte dos produtos que cada produtor capitalista volta a utilizar diretamente em forma natural, sem efetuar qualquer venda ou compra, como meios de produção, toda a massa de produção social, sobre a base do sistema capitalista, circula no mercado como capital mercadoria. É evidente que do capital mercadoria são subtraídos tantos os elementos fixos e líquidos do capital produtivo, como todos os elementos do fundo de consumo. O que, na realidade, significa apenas que, sobre a base da produção capitalista, tanto os meios de produção quanto os meios de consumo só aparecem como capital mercadoria quando também se destinam a servir mais tarde como meios de consumo ou de produção. Do mesmo modo como a própria força de trabalho aparece no mercado como mercadoria, ainda que não como capital mercadoria. Daí a nova confusão em que incorre Adam Smith. Diz ele, cita, nota da tradução, dessas 4 partes do capital circulante, isto é, do capital em suas formas de capital mercadoria e capital monetário, que integram o processo de circulação, 2 partes que se transformam em 4 no momento em que Smith volta a distinguir materialmente os componentes do capital mercadoria. Nota da tradução. No manuscrito de Marx, 2, página 66, intercala-se aqui de acordo com seu valor de uso ou sua forma natural. Citação. Nota da tradução. 3 provisões materiais e artigos acabados são anualmente ou num período mais longo ou mais curto regularmente retirados dele e lançados seja no capital fixo, seja no estoque, reservado para o consumo imediato. Todo capital fixo provém originalmente de um capital circulante e tem de ser continuamente conservado por ele. Todas as máquinas e instrumentos de trabalho úteis provêm originalmente de um capital circulante que fornece os materiais dos quais eles são feitos e a manutenção dos trabalhadores que as fazem. Eles requerem também um capital do mesmo tipo para mantê-los em constante reparo. Fim de citação, página 138. Excetuando-se sempre a parte do produto diretamente consumida como meio de produção por seus produtores, vale para a produção capitalista a tese geral. Todos os produtos chegam ao mercado como mercadorias, e assim circulam para o capitalista como a forma mercadoria de seu capital, como capital mercadoria. Não importando se tais produtos, por sua forma natural, por seu valor de uso, devem ou podem funcionar como elementos do capital produtivo, do processo de produção, e, portanto, como elementos fixos ou circulantes deste último, ou se só podem servir como meios de consumo individual e não do consumo produtivo. Todos os produtos são lançados no mercado como mercadorias. Por isso, todos os meios de produção e de consumo, todos os elementos de consumo produtivo e individual têm de ser novamente retirados do mercado como mercadorias, por meio da venda. Essa trivialidade, ou truísmo, está naturalmente correta. Isso vale, pois, tanto para os elementos fixos como para os elementos líquidos do capital produtivo, tanto para os meios de trabalho como para o material de trabalho, em todas as suas formas. Nisso não se pode esquecer que há elementos do capital produtivo que existem por natureza e, portanto, não são produtos. A máquina é de fato comprada no mercado, assim como o algodão, mas disso não se segue em absoluto, segue-se apenas da confusão smithiana do capital de circulação com o capital circulante ou líquido, isto é, não fixo, que todo capital fixo provenha originalmente de um capital líquido. Além disso, Smith contradiz a si mesmo. Ele mesmo afirma que as máquinas formam uma parte número 4 do capital circulante. Que elas provenham do capital circulante significa apenas, portanto, que funcionam como capital mercadoria antes de funcionar como máquinas, mas que materialmente provêm de si mesmas. Do mesmo modo, como o algodão, na qualidade de elemento circulante do capital do fabricante de fio, provém do algodão posto à venda no mercado. Mas, se Adam Smith, dando continuidade à sua exposição, deriva o capital fixo do capital líquido pelo fato de que o trabalho e matérias-primas são necessários para se fabricar máquinas,
podemos responder que para fabricar máquinas também se carecem de meios de trabalho, ou seja, de capital fixo, do mesmo modo como para produzir matérias-primas necessita-se de capital fixo, maquinaria, etc., uma vez que o capital produtivo inclui meios de trabalho, ainda que nem sempre o material de trabalho. O próprio Adam Smith diz na sequência, cita, nota da tradução, terras, minas e pesqueiras requerem tanto um capital fixo quanto um capital circulante para serem cultivadas. Ele admite, portanto, que para a produção de matérias-primas é necessário não só capital líquido, mas também capital fixo. Continua citando na página 188, nota da tradução. E seu produto repõe com um lucro não apenas aqueles capitais, mas todos os outros capitais das sociedades. Isso está totalmente errado. Seu produto fornece as matérias-primas, os materiais auxiliares, entre outras coisas, para todos os demais ramos da indústria, mas seu valor não repõe o valor de todos os demais capitais sociais, e sim apenas seu próprio valor de capital, mais o mais-valor. Aqui voltam a aparecer, em Adam Smith, reminiscências dos fisiocratas. De um ponto de vista social, é correto dizer que a parte do capital mercadoria formada por produtos que só podem servir como meios de trabalho acaba funcionando mais cedo ou mais tarde, se não se produz de modo inútil, se não é invendável, como meio de trabalho, ou seja, como base na produção capitalista. Esses produtos, quando deixam de ser mercadorias, têm de se converter mais cedo ou mais tarde de elementos potenciais em elementos reais da parte fixa do capital produtivo social. Aqui se encontra uma disposição que decorre da forma natural do produto. Uma máquina de fiar, por exemplo, não tem valor se não é utilizada para fiar, ou seja, se não funciona como elemento de produção e, portanto, do ponto de vista capitalista, não funciona como componente fixo de um capital produtivo. Mas a máquina de fiar é móvel. Ela pode ser exportada do país no qual foi produzida e ser direta ou indiretamente vendida no estrangeiro, seja como troca de matérias-primas, etc., ou de champanhe. No país em que foi produzida, portanto, ela funcionou apenas como capital mercadoria, mas nunca, nem mesmo depois de sua venda, como capital fixo. Ao contrário, os produtos vinculados ao solo e que, portanto, só podem ser utilizados numa determinada localidade, por exemplo, edifícios, fabris, ferrovias, pontes, túneis, docas, melhoramentos do solo, etc., não podem ser exportados corporalmente, em carne e osso. Não são móveis, ou são inúteis ou tão logo sejam vendidos, precisam de funcionar como capital fixo no país em que são produzidos. Para o seu produtor capitalista que especula com a construção de fábricas ou melhorias do solo para depois vendê-los, essas coisas são a forma de seu capital mercadoria, ou seja, segundo Adam Smith, a forma do capital circulante. Porém, consideradas socialmente, essas coisas, se não são inúteis, tendem a acabar funcionando no próprio país, como capital fixo, num processo de produção fixado por sua própria localidade, do que não se segue, de modo algum, que coisas imóveis sejam como tais capital fixo, pois elas podem, como ocorre com as moradias, etc., fazer parte do fundo de consumo e, portanto, não pertencerem em absoluto ao capital social, ainda que sejam um elemento da riqueza social, de que o capital é apenas uma parte. O produtor dessas coisas, para nos expressarmos em termos smithianos, obtém um lucro com sua venda. Elas são, pois, capital circulante. Aquele que as emprega de um modo útil, seu comprador definitivo, só pode utilizá-las quando as emprega no processo de produção. São, portanto, capital fixo. Títulos de propriedade, por exemplo, de uma ferrovia pode mudar diariamente de mãos, e seus donos podem obter um lucro com a venda desses títulos, mesmo no exterior, de modo que o título de propriedade é exportável, mas não a ferrovia. Não obstante, essas coisas no país onde estão localizadas têm ou de permanecer inutilizadas ou de funcionar como elementos fixos de um capital produtivo. Do mesmo modo, o fabricante A pode obter um lucro com a venda de sua fábrica ao fabricante B, o que, no entanto, não impede que a fábrica continue a funcionar como capital fixo. Portanto, do fato de que os meios de trabalho fixados numa determinada localidade e inseparáveis do solo, ainda que possam funcionar para seu produtor como capital mercadoria e não constituam elementos do seu capital fixo, que para ele é formado dos meios de trabalho de que necessita para a construção de edifícios, ferrovias, etc., tenham necessariamente de funcionar como capital fixo no interior do seu próprio país. Não se segue, inversamente, que o capital fixo consista necessariamente em coisas imóveis. Um navio e uma locomotiva, por exemplo, atuam apenas
por meio de seu deslocamento e, no entanto, funcionam não para os seus produtores, mas para aqueles que os empregam como capital fixo. Por outro lado, as coisas que se encontram realmente fixadas ao processo de produção, que vivem e morrem nele e que, uma vez nele incorporadas, jamais o abandonam, são componentes líquidos do capital produtivo. Por exemplo, o carvão consumido para mover as máquinas no processo de produção, o gás utilizado na iluminação da fábrica, etc., são líquidos não porque abandonam fisicamente o processo de produção juntamente com o produto e circulam como mercadorias, mas porque seu valor se incorpora integralmente ao valor da mercadoria que ajudam a produzir e, portanto, também tem de ser integralmente reposto por meio da venda da mercadoria. Na última passagem de Adam Smith, aqui citada, deve-se destacar ainda a frase, cita, nota da tradução: um capital circulante que fornece o alimento do operário que as fabrica. Nos fisiocratas, a parte do capital investido em salários figura corretamente entre os adiantamentos anuais, em oposição aos adiantamentos originais. Por outro lado, inclui entre os componentes do capital produtivo empregado pelo arrendatário da terra não a força de trabalho mesma, mas os meios de vida fornecidos aos trabalhadores agrícolas. A manutenção do trabalhador, como diz Adam Smith. Isso se relaciona diretamente com sua doutrina específica, a parte de valor que o trabalho acrescenta ao produto, exatamente como a parte de valor que acrescentam ao produto as matérias-primas, os instrumentos de trabalho, entre outros, em suma, os componentes materiais do capital constante, é para os fisiocratas igual ao valor dos meios de subsistência fornecidos aos trabalhadores e que estes têm necessariamente de consumir para conservar sua função como força de trabalho. Descobrir a diferença entre o capital constante e o capital variável lhes é vedado por sua própria doutrina. Se é o trabalho que produz o mais valor, além da reprodução do seu próprio preço, ele o faz tanto na indústria como na agricultura, mas como, de acordo com o sistema fisiocrata, ele só produz num ramo da produção, na agricultura, conclui-se que o mais valor deriva não do trabalho, mas da ação, colaboração especial da natureza nesse ramo determinado. E é apenas por isso que os fisiocratas chamam o trabalho agrícola de trabalho produtivo, em contraste com os demais tipos de trabalho. Adam Smith define os meios de subsistência dos trabalhadores como capital circulante, em oposição ao capital fixo. Primeiro, porque ele confunde o capital circulante em oposição ao capital fixo com as formas do capital pertencentes à esfera da circulação, com o capital de circulação, confusão que os economistas posteriores herdaram de modo acrítico. Ele confunde, por isso, o capital mercadoria com o componente líquido do capital produtivo, e nesse caso é evidente que, onde quer que o produto social assuma a forma de mercadoria, os meios de subsistência dos trabalhadores, assim como os dos não trabalhadores, tanto os materiais como os próprios meios de trabalho terão de ser fornecidos necessariamente a partir do capital mercadoria. E segundo, mas em Adam Smith encontra-se também a noção fisiocrata, embora esta contradiga a parte esotérica, realmente científica de sua própria argumentação. O capital desembolsado é, em geral, convertido em capital produtivo, isto é, assume a forma de elemento de produção que são eles mesmos produtos de um trabalho anterior, entre eles a força de trabalho. Apenas sob essa forma ele pode funcionar no interior do processo de produção. Ora, se, em vez da força de trabalho em que se converteu a parte variável do capital, tomamos os meios de subsistência do trabalhador, é evidente que esses meios de subsistência não se diferenciam, como tais, no que diz respeito à formação do valor, dos outros elementos do capital produtivo, das matérias-primas e dos meios de subsistência do gado de trabalho, o que possibilita que Adam Smith, numa das passagens anteriormente citadas, situe-os no mesmo nível, tal como faziam os fisiocratas. Os meios de subsistência não podem por si mesmos valorizar seu valor ou adicionar-lhes mais valor. Seu valor, como o dos demais elementos do capital produtivo, pode apenas aparecer no valor do produto. Os meios de subsistência não podem lhe adicionar mais valor do que o que eles mesmos têm, tal como matérias-primas, artigos semifabricados, entre outros. Eles só se distinguem do capital fixo constituído de meios de trabalho pelo fato de que, ao menos para o capitalista que os paga, aqueles são integralmente consumidos no produto para cuja criação contribuem, e por isso seu valor deve ser integralmente reposto, o que no caso do capital fixo ocorre apenas gradualmente, de modo fragmentado. Aqui a
parte do capital produtivo investido em força de trabalho ou meios de subsistência do trabalhador só se distingue dos demais elementos materiais do capital produtivo materialmente e não com relação ao processo de trabalho e de valorização. Ela só se distingue porque, como uma parte dos fatores objetivos que formam o produto, materiais, diz Adam Smith em termos gerais, integra a categoria do capital circulante em oposição a outra parte desses fatores objetivos que integra a categoria do capital fixo. Que a parte do capital investida em salários pertence à parte líquida do capital produtivo e que, diferentemente do componente fixo do capital produtivo, compartilhe dessa qualidade líquida com uma parte dos elementos materiais criadores do produto, as matérias-primas, etc., é algo que não tem absolutamente nenhuma relação com o papel em que essa parte variável, em oposição à parte constante, desempenha no processo de valorização. Isso se relaciona apenas com o fato de que essa parte do valor do capital desembolsado tem de se renovar-se, portanto, reproduzir-se com base no valor do produto, por meio da circulação. A compra e recompra da força de trabalho é parte do processo de circulação, mas é somente no interior do processo de produção que o valor investido em força de trabalho se converte não para o trabalhador, mas para o capitalista de uma grandeza determinada constante, numa grandeza variável, e assim permite que o valor desembolsado se converta também em valor de capital, valor que se valoriza. Porém, no momento em que, como o faz Adam Smith, apresenta-se como parte circulante do capital produtivo, não o valor investido em força de trabalho, mas o investido nos meios de subsistência do trabalhador, impossibilita-se a compreensão da diferença entre capital variável e constante, e, portanto, do processo de produção capitalista em geral. A determinação dessa parte do capital como capital variável em oposição ao capital constante investido nos fatores objetivos de criação do produto permanece soterrada sob a determinação de que parte do capital investida em força de trabalho pertence, no que diz respeito à rotação, à parte líquida do capital produtivo. O soterramento é consumado quando, no lugar da força de trabalho, os meios de subsistência do trabalhador são designados como os elementos do capital produtivo. É diferente ou indiferente se o valor da força de trabalho é desembolsado em dinheiro ou diretamente em meios de subsistência, ainda que no âmbito da produção capitalista. Esta última forma de desembolso não passa Ainda que, no âmbito da produção capitalista, esta última forma de desembolso não possa ser mais que uma exceção. Nota 24. O quanto Adam Smith bloqueou seu próprio caminho a uma compreensão do papel da força de trabalho no processo de valorização fica provado na seguinte frase, que é o modo dos fisiocratas equipar o trabalho dos trabalhadores ao trabalho do gado. Não apenas do arrendatário, empregados rurais, mas também seu gado de trabalho são trabalhadores produtivos. Adam Smith, livro 2, citação, capítulo 5, página 243. Nota de Karl Marx. Ao considerar a definição de capital circulante como decisiva para o valor do capital investido em força de trabalho, essa definição fisiocrata, mas sem o pressuposto dos fisiocratas, Smith acabou bloqueando a seus sucessores o caminho para a compreensão de que a parte do capital investido em força de trabalho é capital variável. O que triunfou não foram os raciocínios mais profundos e corretos que ele desenvolveu em outras partes de sua obra, mas justamente esse conjunto de equívocos. De fato, alguns economistas posteriores foram ainda além. Não só fizeram da condição de ser capital circulante, em oposição ao fixo, a determinação decisiva da parte do capital investido em força de trabalho, como fizeram da condição de ser investido em meios de subsistência para os trabalhadores a determinação essencial do capital circulante. A isso se vincula naturalmente a doutrina de que o fundo de trabalho, sendo formado pelos meios de subsistência, possui uma dada grandeza que, por um lado, traça os limites físicos da participação dos trabalhadores no produto social, mas, por outro, precisa ser integralmente gasto na compra de força de trabalho. Nota da tradução. A teoria do fundo salarial ou do fundo de trabalho desempenhou um grande papel na economia clássica. Desde Turgot, pensava-se que o nível do salário era determinado pela relação entre a grandeza relativamente fixa do fundo de salário, em cada caso, e o número de trabalhadores à procura de ocupação. Em 1831, em seu escrito
Richard Jones apresentou uma série de objeções a essa teoria, e John Stuart Mill rejeitou-a por completo na 7ª edição de seu Princípio para a Economia Política. Depois disso, a teoria do fundo salarial perdeu rapidamente sua importância. Marx ocupou-se com essa questão em vários momentos da sua obra, por exemplo, em sua Conferência Valor, Preço e Lucro, de 1865, e em 2 passagens mais longas do livro 1 de O Capital, conforme livro 1, página 299 a 302 e 684 a 687. Nota NIA.